Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina de atendimento ao público do curso de Secretaria Escolar. Na unidade 2, nós vamos identificar quem é o público-alvo da Secretaria Escolar, quais são os tipos de atendimento, qual a proposta de atendimento para públicos diversos. E aí é bem importante a gente entender que o público da Secretaria Escolar ele é dividido em dois tipos. A gente tem o público interno, que são os colaboradores, tanto da Secretaria como professores, equipe diretiva, e o público externo, que são alunos, pais, centrais de estágio, fornecedores. E aí, todas as vezes que a gente pensa nesses públicos, a gente precisa entender que esses públicos eles têm características próprias, características individuais. E aí é bem importante que a gente entenda que toda vez que a gente vai atendê-los, a gente precisa entender que cada um vai ter uma necessidade diferente. E aí a gente passa para a perspectiva do atendimento personalizado, do atendimento direcionado. Nessa proposta é muito importante que a gente entenda que a diferença entre preferência e prioridade. O que vem a ser a preferência? A preferência é o ato de preferir uma pessoa ou uma coisa a outra. Então eu tenho a possibilidade de escolher e eu escolho aquela que por algum motivo eu entendo que deva ser preterida naquele momento. E a prioridade está relacionado a quem tem anterioridade, ou seja, quem tem prioridade, quem passa na frente em relação a alguém. E aí, gente, quando a gente está falando de atendimento ao público e de preferência e de prioridade, é muito importante que a gente entenda que quando a gente está falando de prioridade, a gente está falando de alguém que tem um direito, tá? E aí existe a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, que no artigo 9º, ela direciona que a pessoa com deficiência ela vai ter o direito de receber um atendimento prioritário, um atendimento primeiro, e é um direito, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês para dois incisos dessa lei, que é o inciso 3º, que trata da disponibilização de recursos tanto humanos quanto tecnológicos que garantem atendimento de igualdade em condições com as demais pessoas. E se a gente tenta trazer isso para a realidade da Secretaria Escolar, eu estou dizendo que quando eu for atender alguém que tem um direito prioritário a esse atendimento, eu vou ter que ter pessoas para atendê-los e eu vou ter também que ter recursos tecnológicos que sirvam de amparo para que essa pessoa tenha a igualdade ali de tratamento, a igualdade de condições perante as demais pessoas. E o inciso 5, ele trata da questão do acesso à informação e disponibilidade de recursos de comunicação acessível. Isso também está a gente trazendo para a nossa realidade da Secretaria Escolar o acesso à informação. Então, vamos pensar numa pessoa surda, por exemplo, que tem direito a receber uma informação na Secretaria Escolar. Então, o que é que a escola precisa fazer? A escola precisa disponibilizar um intérprete de Libras, como um intérprete que está nos apoiando nessa videoaula, que vai estar fazendo com que a informação chegue para aquele público a quem ela se destina e que precisa que ela chegue desta forma. E a gente também tem uma outra lei que trata também essa questão da prioridade, que é a Lei 10.048 do ano 2000, que ela diz no seu artigo 1º que as pessoas portadoras de deficiência física, os idosos com igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por criança de colo também terão esse direito prioritário nos termos da lei. O que é que a gente consegue trazer para a realidade da Secretaria Escolar? Toda vez que a Secretaria estiver ali para atender os seus públicos, e chegar uma pessoa nessas condições, como garantia da Lei 10.048, essa pessoa vai ter direito ao atendimento prioritário frente aos outros.
Por que que não é preferencial? Porque não cabe a mim escolher quem naquele momento vai ser atendido. Obrigatoriamente, de acordo com a lei, eu preciso dar prioridade de atendimento a esses grupos que são mencionados nessa legislação. A Lei 14.364 de 2022, ela altera a lei que a gente tratou anteriormente, que é a Lei 10.048, e ela inclui aquele grupo inicial, os acompanhantes. Então, o que é que o artigo 1º diz? Que a lei garante às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com criança de colo e aos obesos, a presença de um acompanhante, sempre que imprescindível dentro da perspectiva das prioridades legais. Esses acompanhantes, né, houve a necessidade de acompanhamento, esse acompanhante também vai ser atendido com prioridade. Isso aí está inserido na lei. Então, vamos imaginar uma situação. Uma lactante vai até uma escola buscar uma matrícula para o seu filho, para um dos seus filhos. E aí ela tem uma criança de colo e ela tem mais 2 crianças pequenas ainda. Ela precisa de um acompanhante. Mas esse acompanhante também vai lá fazer a matrícula do seu filho e está ali apoiando nesse processo. Essa acompanhante dessa lactante, ele também vai ter o direito de passar à frente das outras pessoas para ser atendido ali no âmbito da secretaria escolar. E a gente traz ainda nessa perspectiva de atender os públicos diversos, né, a Lei 14.626 de 2020, que traz a perspectiva do atendimento prioritário àquelas pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e os doadores de sangue. E aí eu queria chamar a atenção de vocês na seguinte perspectiva. A lei, ela traz esse aspecto, mas se a gente pensar na perspectiva da preferência e a gente imaginar, por exemplo, que tem uma pessoa, né, com o espectro autista ali sendo acompanhada por sua mãe, por exemplo, e tem também um doador de sangue. Mas aí chegou uma outra pessoa para ser atendida, que é uma pessoa surda. E aí, nessa perspectiva, a pessoa que é doador de sangue, ela seria atendida após a mãe com seu filho, né, que necessita desse atendimento prioritário por ser tá dentro do contexto do espectro autista, e a gente tem também a pessoa surda. Então, essas 2 pessoas seriam atendidas primeiro, e o terceiro atendimento seria destinado ao doador de sangue. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender que a preferência ela vai existir. E num contexto onde todos têm direito ao atendimento prioritário, eu vou ter que escolher. E quando eu tiver que escolher, né, aquele que eu entender que tem condições de esperar por um tempo maior, ele seria aquela pessoa que ficaria ali para um segundo momento. E nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, seria o doador de sangue. Agora, não tendo pessoas ali com outras características aguardando o atendimento prioritário seria realizado realmente ao doador de sangue, porque a lei confere a ele esse direito. E aí, para a gente entender como é que a gente definiria bem pessoas com deficiência, né, para a gente saber exatamente quem é que se configura nesses grupos, a gente entende que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, de natureza mental, intelectual ou sensorial. Nesses impedimentos, essa pessoa ela encontra barreiras que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. Esse texto ele faz parte da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no artigo 1º. Então, todas as vezes que
que atendemos na secretaria escolar, que estamos na secretaria escolar, nos deparamos com algumas situações onde a gente consegue identificar que alguns públicos são sensíveis e necessitam de um olhar diferenciado ali, até porque eles têm um respaldo legal para isso, a gente precisa dar a esse público esse atendimento, senão a gente está indo, né, está em desacordo não só com a lei, mas a gente também não está cumprindo com o papel da secretaria escolar. E aí, quando a gente fala desses grupos, a gente não pode deixar de mencionar algumas características, algumas circunstâncias ali que nos fazem observar, nos fazem identificar a necessidade de cada um. Por exemplo, as pessoas cegas, elas são categorizadas em grupos. A gente tem o totalmente cego, né, que geralmente ele utiliza uma bengala branca ou ele faz uso do cão-guia. A gente tem a pessoa de baixa visão, que geralmente utiliza uma bengala verde. E a gente tem também o surdo cego, ou o cego surdo, que geralmente utiliza a bengala vermelha e branca. Tá? Essa daí seria uma orientação para que a gente pudesse identificar, né, em que contexto aquela pessoa com deficiência está inserida. Uma outra questão é a deficiência auditiva, que aí a gente tem por obrigação no atendimento da secretaria escolar de buscar recursos, de buscar ferramentas para fazer com que aquela pessoa tenha aquele direito que a gente falou lá no comecinho, o direito de receber informação. E aí hoje é muito comum a gente ver o atendimento sendo apoiado pelo intérprete de Libras, né? Muitos concursos públicos estão até colocando como pontuação para passar na frente, como critério de desempate, quando as pessoas têm o curso de Libras e podem estar ali na função do atendimento, tá? Uma outra característica que nos ajuda bastante é a utilização do cordão de girassóis, que está associado àquelas deficiências que a gente não tem facilidade para perceber ali no cotidiano. Então, a Lei 13.146 de 2015, ela identifica aí que esse símbolo nacional ele pode ser usado querendo, né, pessoas com deficiência auditiva, com deficiências visuais, intelectuais, paralisia cerebral, elas podem usar para identificar. E a gente também precisa ter esse olhar atento quando a gente vai fornecer os tipos de atendimento. E aí a gente tem o atendimento presencial, o atendimento telefônico e o atendimento virtual, que também deve ser usado, né, em todas as perspectivas ali para dar um suporte ao público da secretaria escolar, mas ele não deve deixar de atender aos públicos que necessitam de um atendimento prioritário, um atendimento. Então, todas as vezes que eu vou oferecer o atendimento presencial, eu devo ter esse cuidado de identificar se aquele público que está ali necessita. O atendimento telefônico, ele tem uma característica muito importante, que ele necessita do atendente, que ele preste bastante atenção no que está sendo perguntado, no que precisa ser transmitido ali durante aquele atendimento. Então, é muito importante que o profissional da secretaria escolar, ele quando esteja realizando o atendimento telefônico, ele não esteja fazendo nenhuma outra coisa. E se tiver um momento barulhento, ele peça para que a pessoa ligue em seguida, né? O atendimento virtual, ele hoje facilita bastante a nossa vida, ele permite tanto que a gente documente tudo aquilo que está sendo solicitado para a gente, mas também ele facilita aspectos burocráticos, como por exemplo, a pessoa foi lá e fazer uma matrícula e esqueceu um cartão de vacinação, por exemplo. Ela tem a possibilidade de fazer esse envio através das ferramentas tecnológicas, seja o e-mail, seja o WhatsApp, se a instituição utilizar, né? E é muito importante que a gente tenha em mente isso. Eu chamo a atenção ainda de vocês para a questão da perspectiva do atendimento, que é muito importante que a gente entenda que essas ferramentas elas nos ajudam a agilizar e a potencializar a forma de atender. Mas alguns elementos básicos não podem ser esquecidos, como por exemplo a empatia,
a disponibilidade para efetivamente escutar aquilo que está sendo solicitado aí, independente da forma, do tipo de atendimento que está sendo buscado, seja ele presencial, seja ele telefônico ou ainda mesmo que seja virtual, ter aquele cuidado de ler aquilo que está sendo solicitado para que a gente não acabe deixando de prestar a informação que está sendo solicitada, tá? E na perspectiva daqueles atendimentos prioritários, a gente tem que ter sempre um olhar de que toda vez que a gente não está obedecendo a regra de prioridade, a gente está deixando de cumprir uma lei e é passível sim de punição, tá certo, gente? Finalizamos por aqui. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima disciplina.